Olá, meus amigos, está no ar o Zuca e Tuga, o canal que fala do futebol português, do futebol brasileiro, suas conexões. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, sempre estou aqui com ele, João Almeida Moreira, jornalista português, correspondente da Bola no Brasil. E temos aí, João, nesta 10ª rodada da terceira temporada, muitos assuntos. Vamos começar pelo Brasileirão. Justamente com essa discussão que a gente tem feito há alguns episódios e rodadas atrás, que o Flamengo e Palmeiras estão atropelando no campeonato, mas sempre tem dois que estão, vira e mexe, tentando chegar lá, principalmente Cruzeiro. Mas a gente começa por Flamengo e Palmeiras. Vou começar contigo, João. Já te dando uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para quem está nos assistindo também. Se tudo ficou com eles ou ainda resta um fio de esperança para o Cruzeiro, depois desse atropelamento, principalmente do Palmeiras para cima do Internacional, uma goleada, e o Flamengo, que há 28 anos não ganhava no Alfredo Jaconi. Olha só, às vezes parece que o Juventude ele é menor que Inter e Grêmio, mas ele, dentro do Alfredo Jaconi, ele tinha essa marca que não tem mais, João. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, o Flamengo e o Palmeiras pareceram, né, no final de semana ser de outro campeonato. Aliás, parecem, continuam. Eu acho que são um pouco de outro campeonato, mas eu até julgava que iam já dar uma sapatada na classificação e deixar o Cruzeiro para trás, mas o Cruzeiro não larga, né? O Cruzeiro consegue ganhar na casa do quarto classificado, o Bahia, que agora é quinto. E Bahia que não tinha perdido ainda em casa, no Fonte Nova, e o Cruzeiro vai lá e ganha. Não, nem jogou tanto assim, mas é realmente uma equipe eficaz, né? O Leonardo Jardim, treinador, trocou alguns jogadores a meio do segundo tempo, e eles acabaram por ser decisivos. O Arroio incendiou o jogo, e os gols do Cruzeiro são de dois jogadores que também entraram no segundo tempo. O Sinisterra também é reforço, e o Gabigol, que fez um golaço, e quem sabe pode estar aí de volta à sua melhor forma, embora seja um pouco difícil entrar naquele Cruzeiro, né? Porque o camisa 10 é o Matheus Pereira, tem dono essa camisa, sem dúvida, e o camisa 9 é o Caio Jorge, também tem dono, e o Leonardo Jardim não está conseguindo juntar os três ali por uma questão de equilíbrio do time. Mas a verdade é que por isso não podemos ainda dizer que Flamengo e Palmeiras largaram, né, numa corrida a dois, embora eu acho que vai acabar por suceder isso. Ainda falta praticamente meio campeonato, mas a verdade é que o Cruzeiro está a fazer um campeonato espantoso, né? E não pode deixar de ser considerado candidato a uma altura dessas, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, portanto do estado do Cruzeiro, fez uma aqueles cálculos matemáticos que se fazem muitas vezes nessas alturas, que dá 83% de chances da dupla Flamengo-Palmeiras ser campeã, né? O Flamengo com 49% de hipóteses e o Palmeiras com 34%. E o Cruzeiro com apenas 11%. Mas 11% não é mau, até porque nessa lista o Mirassol aparece com 2,7%, né? O imparável Mirassol, que também a gente julga... Ganhou do Grêmio, na arena do Grêmio. Impressionante. Mirassol, que a gente também julga que vai parar a sua caminhada nesta rodada ou na próxima, etc., mas continua ainda em fase crescente. Acredito que também tenha alguma fase decrescente lá para o fim do campeonato, porque não terá elencos com fôlego suficiente para aguentar essas primeiras posições. Mas a verdade é que para já vai enganando todos os críticos, né? Eu tenho a impressão que o Flamengo e o Palmeiras... eu até já fiz essa comparação, acredito que não sei se foi aqui. Eles estão como a Fórmula 1, quando tivemos pela a equipe Williams os motores turbo naquele ano, e Nelson Piquet se aproveitou disso. Eles estão uma volta à frente sempre, a cada rodada, o ritmo dessas equipes. A diferença é que aí alguém pode argumentar, também já falei isso, mas eles estão fora da Copa do Brasil. Acontece. Isso acontece. Mas até pior agora para os adversários do brasileiro, porque eles têm uma competição a menos. Já já a gente vai falar de Libertadores, que é muito forte. Mas pelo menos uma a menos você tendo só não é só em termos de responsabilidade e de dificuldade, mas é uma a menos. E eles estão muito à frente.
dos demais. E aí eu vejo com uma segunda linha mesmo, exatamente o Cruzeiro, e depois tem outros. Alguns que a gente não sabe se vão chegar ou não. O próprio Botafogo está caindo bastante, mas o que eu vejo é que eles estão, até se a gente for pegar na questão da intensidade brasileiro como um todo. O próprio Ancelotti está tentando injetar isso na cabeça do futebol brasileiro. Eu achei muito interessante isso. É uma intensidade maior que tem a ver com a questão física também. Não é só qualidade técnica, tem que ter uma intensidade física, tem que estar o tempo inteiro ou marcando ou criando jogadas com velocidade, um futebol mais veloz. E a gente vê isso nesses que estão aí encostando, mas não do nível que são Flamengo e Palmeiras. Tanto que o Internacional, que vem numa intensidade muito baixa, esse está muito abaixo, ele foi atropelado pelo Palmeiras no primeiro tempo de uma maneira assim muito fácil. Depois até colocou 3 zagueiros para tentar segurar, mas o Palmeiras também daí, voltando a uma corrida, uma carreira, tirou um pouquinho o pé do acelerador, porque tem Libertadores, e aí o Inter até faz um gol, deu para administrar o resultado. Então eu vejo que o campeonato, se tudo ocorrer como está ocorrendo, não tiver nenhuma punição, algo fora da curva, estou usando só metáforas de automobilismo, João. Flamengo e Palmeiras devem decidir o Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo tem, pelo seu elenco mais robusto que o do Palmeiras, uma vantagem. E o Cruzeiro tem tudo para ir para a Libertadores e acredito que vai ficar muito feliz, até porque também é muito forte candidato na Copa do Brasil, o que seria maravilhoso. O Cruzeiro voltando a ser uma equipe competitiva, já sendo o maior campeão da Copa do Brasil, ganhando de novo essa competição, tendo muitas condições para isso. E o Bahia, ele também tem um objetivo que é estar aonde está e tentando, de certa forma, buscar, de vez em quando, um título e vai chegando. A proposta do Grupo City é uma estabilidade. Não é aquela coisa assim, se não der certo, cai Rogério Ceni. Isso vai ter pressão sempre, né, João? Mas acredito que o Bahia ele tem um processo mais sustentável e em algum momento vão cobrar. Como o próprio Fortaleza aconteceu isso. Demorou um tempo para o Vojvoda sair, mas olha o que está acontecendo. Quem sabe o Bahia, se alguém for gritar, chega de Rogério Ceni, aquelas coisas que acontecem porque não ganha título. Mas o Bahia está muito bem. Ele foi eliminado pela fragilidade que está agora o Internacional. Mas o Bahia ficou atrás do Internacional na Libertadores. Mas mesmo assim, o Bahia tem uma estabilidade. Eu vejo que é passo a passo, degrau a degrau, que ele vai subindo e se mantendo nesse meio topo. Para ele está muito bom isso. Desde que ganhe pelo menos o Campeonato Baiano, aí sim, não é legal perder o Campeonato Baiano, e podendo ter aí essa questão de Copa do Nordeste, essas competições, e aí ele vai disputar títulos. Mas eu não vejo ninguém que consegue chegar próximo hoje do que Flamengo e Palmeiras apresentam em pontos corridos, principalmente, onde a calibragem é muito difícil de você buscar os pontos que essas equipes vão conquistar, né, João? E usando a sua metáfora ainda mais, houve uma espécie de, no mês passado, uma espécie de ida às boxes, né? Todo mundo foi às boxes, porque houve o mercado, né? E nesse mercado, tanto Flamengo como Palmeiras voltaram a ser os mais rápidos, encheram o tanque, trocaram os pneus e tem um monte de reforço de qualidade agora, mais ainda do que os outros concorrentes, embora Cruzeiro e Bahia talvez tenham reforçado, mas não ao mesmo nível de Flamengo e Palmeiras. A gente agora vai falar a respeito da Libertadores da América, né? E aí a gente tem uma responsabilidade maior para o Palmeiras e para o Flamengo, de tudo que a gente falou, mas que são favoritos para esses jogos. A gente pode dar até o palpite a respeito disso, né, João? Um palpite para esses resultados. Para a gente não ficar tanto em análise tão profunda, eu vejo que jogar contra o River Plate no Super Monumental, lá no Grande Monumental de Núñez, em Buenos Aires, é sempre uma grande pressão. Mas o Palmeiras vive um momento melhor que o River Plate. Mas a gente tem que respeitar Marcelo Gallardo, tudo que representa o River Plate. Não é aquele River campeão com o próprio Marcelo Gallardo,
mas é uma equipe que pode complicar, mas eu vejo assim, com o Vitor Roque, o próprio Flaco Lopes, está bem encaixado o ataque da equipe do Palmeiras, está bem equilibrado, justamente para ver se consegue um resultado positivo. Eu acredito que o River Plate até possa ganhar o jogo por 1-0, para que o Palmeiras tenha tudo para reverter dentro de casa. No caso do Flamengo, muito superior dentro de casa. É jogo para 3-0 para cima do Estudiantes. Por mais, a equipe argentina vai se fechar, eu vejo o Flamengo muito superior. E LDU e São Paulo complicado. É outro que pode começar perdendo por 1-0. Então, 1-0 River Plate, 1-0 LDU e Estudiantes perdendo para o Flamengo por 3-0, João. Então, eu já tinha colocado aqui, e é um que é igual, então eu vou ter que mudar, porque você falou primeiro, então eu vou ter que mudar. O River Palmeiras, eu aposto em 1-1. Acho que o Palmeiras pode ir lá num contra-ataque, ou mesmo num momento de ataque continuado, fazer um gol para o Vitor Roque, etc. Acredito que o Flamengo, portanto, 1-1, né? Acredito que o Flamengo vai ganhar dos Estudiantes fácil a eliminatória, mas como o Estudiantes é uma equipe argentina forte, vou por 3-1, vou um pouquinho menos goleada do que você. 3-1 não é goleada nem de perto, mas é uma vantagem suficiente para o Flamengo depois conseguir passar por La Plata mais ou menos incólume. E o LDU São Paulo tinha aqui assinalado 1-0, igual a você. Vou mudar aqui para não ficar igualzinho, vou mudar para 0-0. O São Paulo consegue se aguentar e depois resolve no Morumbi. Eu acho que passam os 3 brasileiros. Legal, o São Paulo voltou o Rigoni, um jogador que tem, parece assim, assim como o Caleri, né? Ele casa bem com o São Paulo, se dá bem. Eu gosto muito do Rigoni. Legal esse jogador de volta ao São Paulo. Falar em legal, não é legal o Neymar, né? Ele não consegue se estabelecer. Ele tá entrando num nível assim que ele tem problemas, reclamação, não tem conseguido apresentar o seu futebol. Parece cada vez pior. Eu tenho uma esperança de que ele daqui a pouco vai bater no fundo do poço e vai começar a subir de novo de alguma forma. Não pode ser pior do que está, né? Não tem como ser pior. De alguma maneira ele vai ter que reagir nisso. E a própria entrevista que o Ancelotti deu para a ESPN, e falando a respeito do que ele espera do jogador, ele foi muito elegante. Ele tem falado sobre isso também nas coletivas, quando perguntado. Ele está à espera de um jogador, se tiver condição física, vai ser convocado. Não tem tem jogadores que não têm que ser testados. A questão técnica, ninguém tem que testar. É gozado, porque tá tudo na atitude do jogador, só depende dele, só que ele tá desviando do foco, ele não tá conseguindo ter o foco daquilo que é o mais importante, né? Que é justamente se determinar dentro de campo para buscar resultado. E fazer o que, por exemplo, o Gabigol tá aceitando o banco e fez um golaço. Se a gente pegar o exemplo do Gabigol, que é um jogador de tamanho muito menor que o Neymar, tá conseguindo se restabelecer sendo um jogador no banco, coisa que no Flamengo ele jamais aceitou. E talvez ele não aceite ainda, é normal o jogador não aceitar o banco. Só que ele não tá aceitando com reclamação, ele tá jogando, fez um golaço, que agora talvez o torcedor, você falou não tem vaga, realmente é difícil, mas ele vai achar uma vaga no time. O Neymar é inquestionável titular do Santos. Ninguém vai questionar, mas ele não está conseguindo levar o time nas costas, não está conseguindo tudo aquilo que se esperava. Eu vejo com muita dificuldade e até uma certa tristeza, porque o jogador não reage, João. Eu acho que ele até pode tentar, mas sinceramente, fisicamente não está em grande coisa, tecnicamente também não está num nível tão alto como poderia. Não estou a dizer que não estou a contestar a técnica dele, que é absurda, mas pode não estar no momento, às vezes o físico e o técnico não lado a lado, né? E como não está tão forte, acaba por não jogar também. Ele falha uma finalização fácil, a bola é colocada, ele está na boca do gol e erra, ou fura. Acontece a todos, né? Deve ter acontecido ao Pelé, a gente que não sabe, deve ter acontecido ao Maradona, uma vez ou outra. Mas lá está, nesse momento o Neymar não pode errar, porque senão atrasa um pouco a sua corrida a estar nos 26 para o Mundial. Depois envolveu-se numa provocação do Urianco, né, que é um zagueiro do Atlético Mineiro, que é muito chato, né, é o estilo dele, ele gosta de ser chato, assume que é chato, provoca, etc. E, obviamente, vai provocar o ponto fraco
em termos mentais do Santos, que é o próprio Neymar, né? E o Neymar caiu mais uma vez, começou a xingar e tal, já houve gente que fez a leitura labial e viu, falou um monte de palavrão, quem é que você é e tal, esse tipo de coisa assim, que não beneficia o Neymar nem do ponto de vista do futebol em si, nem do ponto de vista da imagem pública, que acaba por também ser um pouco importante, né? Então eu torço para que o Neymar se recupere e que vá à Copa, mas já torci mais, para dizer a verdade, porque sinceramente depois o jogo da Bolívia, do Brasil na Bolívia não foi bom, mas também muitas circunstâncias contribuíram para que não fosse bom, né? Altitude, mudança completa do time, só dois é que ficaram como titulares, etc. Mas a vitória sobre o Chile, embora o Chile também não seja um bom parâmetro, porque está muito ruim, está com uma geração agora fraca, mas o jogo com o Chile a gente já viu uma equipa alegre e bem rotinada, bem mecanizada, claro que ainda falta muito trabalho do Ancelotti, e que dá para pensar, onde é que o Neymar entra aqui? Será que é assim tão necessário o Neymar entrar? Ainda por cima, o Neymar dificilmente, voltando ao que você estava falando, dificilmente aceita ser banco e entrar a meio do jogo como um Gabigol lá no Cruzeiro, né? O Neymar é jogador, ou é titular e sai um pouquinho mais cedo por não estar fisicamente tão ao nível como os demais, mas para estar no banco e entrar não parece ser assim, não parece ter perfil de arma secreta. Acho que tem mais perfil de arma secreta jogadores jovens, tipo Estevão, tipo Hendrick, se o Hendrick melhorar também, né? De entrar a meio do jogo e tumultuar, né? Luiz Henrique, né? Que tumultuou E muito não com. tem ninguém brigando com o Ancelotti pelo Neymar, assim. Tá, É, tem gente que defende, mas não é como o Romário, por exemplo, quando o Filipão não levou o Romário e muita gente protestava. Eu, por exemplo, me lembro, fiquei irritado com isso. Eu gostaria de ver o Romário naquela Copa. Eu sei que o Brasil ganhou, deu tudo certo, mas eu fiquei com aquela mágoa, assim, de que eu queria ver o Romário jogar junto com aqueles caras. Só que estrategicamente o técnico tem uma estratégia, ninguém jamais vai condenar quando uma seleção ganha, mesmo sem tendo um jogador, e ainda mais agora. Sabe o que é pior? Eu falei do Gabigol, tem até outros jogadores que estão apresentando mais. O Felipe Coutinho no Vasco já tá jogando. o próprio Vitor, Não digo ao ponto de ser convocado, sabe? mas o Não vejo próprio Vitor Roque, jogar mais. o próprio Vitor Roque, para ficar no Campeonato Brasileiro, faz 3 gols agora, melhorou bastante. E eu faço autocrítica, porque estava achando que eu estava a demorar demais realmente nessa tal adaptação, mas agora está fazendo com que aquele esforço dele sempre habitual de correr a todas as bolas, está a traduzir isso em gols e está num bom momento. E fico também satisfeito por isso, porque é realmente um talento, né? Um jogador importante para o futebol brasileiro. E o Neymar não, o Neymar vai perdendo tempo, também não ajuda muito a instabilidade do Santos. Agora acredito que o Vojvoda é um ótimo treinador, gosto muito dele, mas claro, chegou agora, ainda vai demorar um pouquinho. Talvez o elenco também não seja extraordinário, mas o Neymar tem que fazer um pouquinho mais, pelo menos no que depender dele. Às vezes a parte técnica pode não depender dele, é muito marcado, etc. Mas a parte mentais que depende dele, ou seja, ele optar por não discutir com o zagueiro adversário é uma questão que depende dele, né? Aí também já não dá para passar pano no Neymar, né? E não é uma coisa para um jogador experiente, né? Não é uma atitude de um jogador experiente. Se fosse um garoto recém começando, Exato. até da idade do Vitor Roque, daria para entender. Tá aprendendo ainda, tem muita coisa para aprender. Vamos virar a página para futebol português, então, europeu. Europeu, no caso. Rapidamente falando, porque já tem jogo aí, certamente com resultado consolidado do Benfica. A gente está gravando até A com o hora. jogo em andamento, nem vamos falar, mas não dá para dar um palpite, mas já que está ali palpite, a gente aposta eu aposto no Benfica vencendo aí 2-0, se bem que não está vivendo um bom momento, o Sporting também, são duas equipes que não são do primeiro Kairat do Cazaquistão também, o Sporting pode vencer até por 3-0 um jogo como esse, de adversários que são mais frágeis. Não sei se quer comentar sobre isso, mas a gente já pode aproveitar e pular junto, falando mais, já botando o Porto na discussão, que é muito mais o campeonato português. E a Champions a gente repercute o jogo da volta, independente do que aconteça nesses jogos da ida do Benfica e do Sporting, João. Eu só queria dar um dado, o The Athletic, né, que é o suplemento do New York Times de futebol, do nosso futebol, não do futebol americano. Muito bom, por sinal. Exato, eles colocaram os dois rivais, Benfica e Sporting, na primeira rodada da Liga dos Campeões como os piores de entre os 36.
Ou seja, o 36º e o 35º. Ora, Benfica e Sporting jogam em casa com eles, então se não ganham esses jogos, meu Deus, né? Sinal que vai ser uma Champions League para as duas equipes portuguesas de Lisboa muito ruim. Entretanto, no portuguesão, o Benfica tropeçou de forma inesperada. Eu sei que você, inclusive, comentou o jogo. Eu não vi o jogo, vi o resumo, vi o erro do Otamendi, que acaba por estabelecer o resultado, um atraso ruim, e o brasileiro Vinícius, né, faz um gol. E atrasa bastante o Benfica. Foram 2 pontos perdidos que não estavam nas cogitações. O Porto ainda não perdeu nenhum ponto. Ganhou 1-0, não jogou tão bem como tem jogado, mas ganhou, que era o importante. E o Sporting, que já perdeu um jogo, ou seja, se o Benfica ganhar aquele jogo que tem atraso, ultrapassa o Sporting. Só que o Sporting, os pontos que perdeu foi com o Porto, né? São mais justificados, digamos, do que perder com pontos com Santa Clara, como aconteceu com o Benfica. O Sporting ganhou em Famalicão 2-1, começou a perder, mas depois virou com gols do Pote e do Luís Soares, que fez o 5º gol na semana, né? Depois de póquer pela seleção da Colômbia, fez mais um gol. Incrível, tá marcando muitos gols. Chegou bem. Está marcando muitos gols, está dando uma de Gyökeres, né? Isso não deve chegar. E está marcando lá também na Inglaterra. Está marcando na Inglaterra. Não ao mesmo ritmo, também porque lá o campeonato é mais pesado, mas está fazendo os dele também. Vezes melhor, mas já está fazendo também os seus golzinhos. E por isso o campeonato português, obviamente, ainda está muito no início, não dá para tirar conclusões, a não ser aquelas que a gente já tirou, inclusive, na semana passada, de que o Porto é candidato, ao contrário do ano passado, onde ficou bem atrás. Parecia que o Benfica e Sporting eram os tais Williams, né, para usar a sua metáfora de Fórmula 1. Benfica e Sporting, os Williams, e o Porto lá atrás, numa espécie de Lotus ou Minardi ou qualquer coisa assim. Este ano não, o Porto está ali para lutar, e neste momento até a equipe que dá melhores indicações. Vamos ver, mas acredito que Sporting e Benfica ainda possam lutar até ao fim pelo título. Eu fiquei um pouquinho mais preocupado, assim, analisando o bom futebol, não por torcer para ninguém, com o Benfica mesmo, porque tem jogadores de qualidade, mas o sistema tático com o Pavlidis e o Ivanovic na frente eu não achei legal com 2 atacantes. O Arsenal caiu muito de rendimento, e estou vendo aqui a escalação do jogo, e o jogo pela Liga dos Campeões já mudou um pouquinho o sistema tático, porque daí botou o meia, que até entrou bem. Eu chamei até na transmissão do ganso ucraniano, Sudakov, que ele é um jogador mais lento e tem aquele passe de qualidade do ganso, assim, me lembrou, eu chamei de ganso ucraniano. E é verdade, ele tem um pouco dessa qualidade, e ele tá jogando no centro do campo, o que o Kokychu fazia, mas às vezes o próprio Bruno Lage e ainda o Roger Schmidt fazia isso de botar o Kokychu como volante mais para trás, e não funcionava. Mas enfim, são muitas novidades, e o Benfica eu vi como uma equipe que não se encontrou ainda. O Sporting faltava esse artilheiro, o artilheiro voltou a marcar, tem uma estrutura boa. Eu também não vi o jogo, mas pelo o Pote voltando a marcar gols, significa que ele está de novo. Eu não estava gostando da intensidade do Pote. E o Porto tem todos aqueles jogadores que a gente falava, novos, enfim, mas é muito equilibrado a equipe do Porto. Né? Caco, com o próprio PP voltando daqui a pouco, vai ficar legal, né? Só mais um dado da Liga dos Campeões, independentemente dos resultados, porque alguns jogos já terão decorrido a hora que nos vem. Mas há 56 brasileiros em prova, ou seja, então são 36 clubes, 56 brasileiros em prova, só 7 desses 36 clubes não têm brasileiros, sendo que o curioso é que um deles é o Benfica, né? Que já teve tantos brasileiros de qualidade de seleção. Lembro agora, numa geração mais recente, o Júlio César, o Jonas, o Luizão e o Ramires, assim, quando eu digo mais recente, há uns 10, 15 Valdo. anos. Exato, e numa geração anterior, quando eu ainda era mais jovenzinho, o Valdo, que jogava muito, fazia com que torcedores de outros times, do Sport e do Belenenses, que eram ali da mesma cidade, né, fossem assistir jogos de Benfica só para assistir o Valdo. E principalmente teve 3 zagueiros extraordinários brasileiros, que eram o Ricardo Gomes, o Moser
e o Aldair só teve uma temporada, né, mas jogou muito também, foi logo para Roma. Mas o Ricardo Gomes e o Mozart fizeram história. Eu penso que o Mozart, inclusive, ainda está morando em Portugal, né? Ficou muito ligado a Portugal e foi o primeiro auxiliar técnico do José Mourinho como treinador. José Mourinho sai do Barcelona como auxiliar, vai treinar o Benfica, é a primeira experiência dele como treinador principal, e como era amigo do Mozart e o Mozart tinha uma grande ligação ao Benfica, convidou o Mozart para ser o seu número 2. E o Mozart, portanto, foi o primeiro auxiliar da carreira do Mourinho como treinador principal. E agora não há nenhum jogador do Benfica. Tem jogadores de todas as nacionalidades, né? Também tem poucos portugueses, mas não tem nenhum brasileiro. Tem um que vai durar pouco tempo no Gil Vicente, eu acho. Que Quem? já saiu do Famalicão e tá no Gil Vicente, que é o Pablo. Sim. Tá jogando muito, tá muito bem o Pablo. E há um atacante do Rio Ave que também começa a ser cobiçado, que é Cleiton. Tem feito gols Sim. na base dos 2 dígitos das 2 últimas edições do campeonato, e muita gente até estranha que Benfica e Sporting e Porto não tenham tentado ele. Fala-se até que o Zenit já está de olho, enfim. Há alguns jogadores ali brasileiros, é muito comum, né? Jogadores com pouco nome no Brasil, mas que chegam a Portugal, se destacam e chegam a times grandes. E o Pablo, você olha a fisionomia, quem olha os jogos, tem 25, 26 anos, ele tem 21 anos. Uhum. Então, um jogador que titular do Gil Vicente, foi um dos destaques contra o Braga, eu fiz esse jogo. E aí o Andrew também, goleiro, muito bem, foi muito bem, joga bem com os pés. Brasileiro também, tem um nome em inglês, mas é brasileiro. E que eu acho bacana, que eu ia falar também, é o duelo dos técnicos. Por que essa escola portuguesa e alguns espanhóis, tem o Farioli, o italiano, mas por que tem tantos portugueses que estão atraindo, principalmente a escola portuguesa de técnicos, o César Peixoto, técnico do Gil Vicente, fez um trabalho tático muito bom. Você vê que o time está organizado, os jogadores trocam passes, tem uma estrutura tática interessante, tem estratégia de bola parada. Então, é muito legal de ver isso. A maneira que os técnicos trabalham em equipes menores e que conseguem fazer bons jogos e acabam, muitas vezes, até ameaçando tirar um ponto do Benfica, do Sporting, do Porto, que sempre foi isso. Tanto que o Braga, acho que não perdia 1 ano e pouco em casa, na pedreira, e perdeu para o Gil Vicente, uma invencibilidade que já durava um pouco mais de 1 ano, porque o técnico tá com esses jogadores e também armou o time de uma maneira bem interessante, né? Caberia até uma grande matéria, a gente sempre faz uma reportagem aqui, ali, né? Dos principais, mas às vezes é legal um personagem brasileiro num outro clube, um técnico português que tem já uma trajetória, mas que no Brasil é muito pouco conhecido, mas está fazendo um bom trabalho. A gente nota que o time está bem treinado, ele é equilibrado dentro de campo. E são essas coisas que eu fico preocupado com o Brasil, João, porque há uma linha de treinadores de muita qualidade, mas que parece que não evoluíram nessa questão tática e de intensidade. Eles entendem de futebol muito mais do que nós, claro que sim. Mas no trabalho, na hora de apresentar o que a gente está vendo dentro de campo, a gente não vê. O próprio Tite, recentemente, sai do Flamengo, não parece ser mais o mesmo Tite, porque o futebol evoluiu numa velocidade e ele estacionou. O Mano Menezes, a mesma coisa. E até Falta. eu não vejo assim algo tão revolucionário. A exceção, e eu acho que você ia trazer essa pauta, aproveito para falar sobre isso, é o Felipe Luiz. Então, mas falta um dos problemas, pode haver vários, inclusive até da educação no país, etc., coisas muito profundas, mas num ponto de vista mais superficial, não trocar experiências. Os treinadores brasileiros passam a vida inteira, a carreira inteira no Brasil. Assim não se evolui muito. Ou no máximo vão lá aos países árabes para enriquecer um pouco mais. Não é para Por enriquecer. que o Felipe Luiz está dando certo? Você acredita? Porque ele viveu como jogador lá por muito tempo e bebeu Muito, dessa fonte. É por isso. exatamente. Bebeu de várias fontes, né? Da mesma forma, eu não estou dizendo que a Europa é a fonte ideal.
também vir da Europa para o Brasil também é muito enriquecedor. Eu não tenho dúvidas que o Jorge Jesus se enriqueceu aqui, que o Pedro Caixinha se enriqueceu aqui, etc. Ou seja, mas quanto mais experiências diferentes encontramos, quanto Na mais... própria Argentina, né? Exatamente. Porque é que também tem tantos treinadores bons? Porque eles vão para o México treinar, vão para o Brasil treinar, vão para outros lugares, vão para a Europa treinar. O Simeone foi para a Europa. O Simeone hoje em dia é o treinador mais bem pago do mundo e é do Atlético de Madrid, etc. Mas o Simeone chegou a treinar o Catania, né, de clube ali para não cair em Itália. Mas olha o que ele aprendeu, com certeza, ali. Futebol italiano, futebol sempre na vanguarda. O próprio Pepe Guardiola, antes de virar o técnico, ele faz uma imersão no México. No México e no Catar, etc. Mas e na Itália. Ele passa ou conversa na Argentina. É com o Carlos Bianchi que ele conversa. Com o Marcelo Bielsa também. Ele tem esse relacionamento. Eu não entendo como é que os caras eles foram técnicos de seleção, de grandes clubes. Eles não conseguem ter um relacionamento com alguns ex-técnicos, com grandes técnicos, com grandes nomes. Eles não conseguem fazer esse intercâmbio. Você tem razão nisso. Parece que vive só nesse mundo do Brasil, né? E hoje em dia o Brasil paga tanto a mais do que alguns mercados europeus. Tanto que houve um jogador agora, que eu até esqueci qual é que foi, foi o Arias, saiu do Fluminense para o Wolverhampton e quando chegou lá o Wolverhampton estava a oferecer menos do que ele ganhava no Fluminense. Ou seja, os clubes grandes estão a pagar grandes quantias. Estou a falar de um jogador, mas os treinadores é a mesma coisa ou até uma diferença maior. E então o treinador brasileiro começa a pensar, será que vale a pena eu ir para o estrangeiro, ter que me adaptar a uma nova língua, a clima, etc., para treinar um time menor, porque ninguém vai dar de bandeja um grande time para um treinador brasileiro hoje em dia treinar, tanto que o Tite tentou e não encontrou nenhum time razoavelmente forte para ele se arriscar. Então, como os treinadores brasileiros pensam, mas eu prefiro ficar aqui saio de um time carioca, vou para um time paulista, depois vou lá para o sul, depois vou para Minas Gerais, etc. Financeiramente me chega, se eu precisar de uma experiência para ficar ainda mais rico do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista das ideias. Vou para o Oriente Médio, né, e volto depois e tal. E então falta esse intercâmbio. Intercâmbio esse que o Filipe Luís, a carreira dele é feita de intercâmbio. Aprendeu em Espanha, aprendeu em Inglaterra, aprendeu em Espanha e Inglaterra só, né? Mas aprendeu no Brasil, obviamente, que é uma das grandes escolas, e vai continuar sempre a ser, porque foi uma escola que formou tanto jogador bom e deu tanto ao futebol, mas mudou. Eu não quero usar o clichê que se usa muito, sair da zona de conforto, mas não há dúvida que tem que sair um pouquinho às vezes para evoluir, né? E eu posso falar porque eu morava em Portugal e saí para outro país, né? E como profissional cresci imenso, né? Mas claro que não tem sido fácil, mas a gente cresce, porque outras experiências faz a gente crescer. E tenho feito, Caco, muitas peças jornalísticas interessantes lá para Portugal. A língua que nos desune hoje fala sobre isso, né? Para nós, mais matéria, reportagem, artigo, mas matéria, né? Essa matéria, eu gostei daquela matéria sobre o Neymar que você fez, e aí, só que em Portugal é diferente, é peça. Isso. Peça é um pedaço de um quarto, talvez uma peça da casa, ou uma peça de veículo, que é né? Uhum. Faltou essa peça no motor do mas carro. É daí, não é? É uma peça do jornal, né? E está aqui mais uma peça para o jornal ficar acabado. Foi essa a ideia inicial. A gente usa também artigo, reportagem, etc. É mesmo só quando a matéria é que não se usa. Embora muitas vezes, até brincando, falo com os meus colegas lá de Portugal e digo, vou enviar aí uma matéria e todo mundo sabe o que é, porque já vai conhecendo muitos brasileiros, etc. E sabe que eu estou no Brasil, mas é mais por brincadeira, porque na minha cabeça, obviamente, é fazer uma peça sobre isto, uma peça sobre aquilo. Não tanto matéria. É que nem matéria e disciplina também, né? Lá em Portugal matéria é mais disciplina, ou então é matéria no sentido da física, da química, da física, né? Matéria, aquilo materializado, né? Mas vejam que peça e matéria, elas têm essa similaridade da matéria física, né? De palpar, de pegar, mas em pedaço. A matéria pode ser de qualquer tamanho, né? Como uma palavra só tem significados diferentes. Mas se usa, agora eu fiquei curioso, se usa em Portugal uma expressão assim, que essa tua matéria aí tá sem pé e nem não tem pé nem cabeça. Se usa alguma coisa nesse sentido? Não, essa matéria não. Essa peça está sem peça, sem pé e sem cabeça. Existe isso?
Isso, existe, claro, tá sempre Se utiliza isso, né? Eu imaginei. Talvez até seja a origem portuguesa mesmo. Tem muitas expressões que vieram prontas já da própria língua e a gente pegou. Mas é isso, João, que legal essa questão do peça e matéria. Tenho lido muito suas peças e o Jornal A Bola também sempre é a minha base de leitura antes dos jogos. Eu gosto da apresentação, da maneira que apresento. Até tá com um novo layout há um tempo atrás, aí tá com uma cara nova, muito bonito. Gosto das cores também. Até gozado, né? Porque se fosse um jornal de Porto Alegre, não poderia ter aquele vermelho todo tendo o Grêmio do outro lado, né? Não sei como é que fica, apesar de tem pessoal do Porto Azul, né? Ser um jornal muito vermelho. Em Porto Alegre não tem como fazer isso. Não tem um jornal tão bonito assim, vermelho, do jeito que tá, mas mesmo acaba pegando a cor de um clube e isso para Porto Alegre é meio complicado. Talvez o torcedor do Vasco também não gostaria se tivesse muito vermelho do Flamengo, enfim. Mesmo em Portugal também às vezes há protestos, até porque o outro jornal, o maior concorrente, que é o Record, também é vermelho. Exato. E então a torcida do Sport e do Porto não gostam tanto. Mas só se ler o jornal impresso, né, quando aparecem as matérias de Sporting, já vão bem verde e as do Porto bem azul. Mas eu acho que ambos, a Record e a Bola, escolheram o vermelho ainda antes de haver tanta rivalidade, talvez entre os três clubes, e foi ficando por ser uma cor muito chamativa, etc., para os leitores e tal. Tem na bandeira também, né? E tem na bandeira de Portugal, né? Inclusive é o derby. Tem um verdinho para dar um. Se tivesse um verdinho, dava para dar uma desculpa de que pelo menos uma tarjinha, alguma coisa verde, aí sempre teria essa desculpa. Não, mas é a cor da bandeira, não é a cor de clube algum, mas lá não tem essa pressão como aqui num Grenal, né? Não é tão pesado assim, né? Eu acho que o Grêmio é tradicional, o jornal já tem essa tradição, é o logo, é a marca, enfim. Mas é muito legal, a parte gráfica da bola é muito interessante. João, a gente se despede por aqui, pedindo para o pessoal se inscrever, marcar no sininho e também ver os cortes. Tem cortes menores, se você está querendo ver rapidamente, no canal tem cortes também, tem melhores momentos aqui do Zuca e Tuga na sua rodada 10, temporada 3 ou jornada 3, como se diz em Portugal. Valeu, João, um abraço, até a próxima. Um abraço, Caco, um abraço a todos.